Justo quando ele assina o contrato com arrogância e lança uma provocação que arranca risadas da sala, ninguém imagina ser interrompido. Muito menos por ela. Com o olhar fixo e a voz serena, ela aponta uma falha que desmonta tudo. O silêncio não é de admiração, é de temor. Algo acaba de começar a desmoronar. Parte 1. O ar-condicionado do escritório de advocacia mais prestigiado de São Paulo zumbia silenciosamente naquela manhã abafada de outubro, mas não conseguia aliviar a tensão que se respirava na elegante sala de conferências. Os raios de sol se infiltravam pelas enormes janelas de vidro, iluminando uma mesa de mogno polido onde descansavam documentos que valiam milhões de reais. Ao redor daquela mesa, homens de ternos impecáveis e gravatas de seda francesa aguardavam o início da reunião interna que definiria o futuro de um contrato multimilionário para a construção de um complexo residencial nos Jardins. Isabela Ferreira, de 25 anos, com sua pele clara que contrastava suavemente com seus profundos olhos verdes, movia-se silenciosamente entre as cadeiras de couro italiano, limpando cada superfície com movimentos precisos e delicados. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, seguro por uma fita de seda desgastada que pertencera à sua avó Helena. Essa fita era a única coisa valiosa que tinha, não por seu preço, mas pelas memórias que guardava. Tardes de domingo, no pequeno terreno em Parelheiros onde sua avó cultivava girassóis e lhe ensinava que sabedoria não se compra com dinheiro, minha filha, se ganha com lágrimas e esperança. Fazia 2 anos que Isabela chegara àquele escritório, depois de percorrer um escritório atrás do outro em busca de trabalho. Em cada entrevista, ouvia a mesma resposta: não temos vagas para alguém sem experiência. Mas aqui, no Guterres & Associados, o zelador-chefe, seu Roberto, um homem de 62 anos com mãos calejadas por 4 décadas de trabalho, a viu chorando na entrada após mais uma entrevista fracassada. Menina, você sabe limpar? Ele perguntou com a voz áspera, mas com olhos bondosos. Isabela assentiu, sem imaginar que aquela pergunta mudaria seu destino. Seu Roberto havia perdido a filha em um acidente anos atrás, e algo nos olhos verdes de Isabela o lembrava dela. Ele a contratou como auxiliar de limpeza, sem saber que a jovem havia estudado todas as noites, durante 5 anos, os livros de direito que encontrava nas caçambas de lixo da Universidade de São Paulo, USP. Enquanto limpava, Isabela escutava. Escutava as conversas dos advogados, memorizava os casos, estudava cada documento que caía em suas mãos antes de descartá-lo. Sua memória era extraordinária, quase fotográfica, um dom que descobrira ainda criança, quando ajudava a avó a memorizar as receitas de seus remédios caseiros. Ela conseguia lembrar cada cláusula, cada artigo do Código Civil, cada precedente legal que lera nas páginas manchadas dos livros resgatados. Naquela manhã, a tensão na sala era palpável. Alexandre Mendonça, de 32 anos, herdeiro do império imobiliário mais poderoso do Brasil, estava sentado na cabeceira da mesa. Sua pele clara e seus olhos azuis como o céu de Campos do Jordão contrastavam com a seriedade de sua expressão. Vestia um terno Armani preto que realçava sua figura atlética, resultado de anos de natação na piscina olímpica de sua mansão no Morumbi. Apesar da juventude, já dirigia as operações mais importantes do Grupo Mendonça, o conglomerado que seu pai construíra do zero e que agora movimentava bilhões de reais. Alexandre não havia chegado a essa posição por acaso. Formado magna cum laude pela Harvard Business School, com mestrado em finanças pela London School of Economics, possuía uma mente analítica implacável e uma ambição que muitos consideravam desmedida. No entanto, por trás daquela fachada de sucesso, carregava o peso de um legado familiar que nem sempre fora construído sobre bases éticas. Seu pai, Emílio Mendonça, falecera no ano anterior, levando consigo segredos que agora começavam a vir à tona. A reunião começara com a revisão do contrato para o projeto residencial Esperança, um complexo de luxo que seria construído em terrenos adquiridos anos antes. Os advogados do escritório, liderados pelo Dr. Carlos Guterres, um homem de 58 anos com bigode grisalho e ares de superioridade, repassavam cada cláusula com meticulosidade profissional. Está tudo em ordem, Sr. Mendonça, declarou o Dr. Guterres, ajustando seus óculos de aros dourados. O contrato é blindado. Ninguém poderá questioná-lo.
Alexandre pegou a caneta Montblanc, que pertencerá a seu pai, e a aproximou do documento. Mas antes de assinar, um sorriso sarcástico se desenhou em seus lábios. A pressão dos últimos meses, as dúvidas sobre os métodos de seu pai, a solidão de sua posição de poder, tudo se canalizou em um comentário que ele julgava espirituoso. Se alguma pessoa nesta sala conseguir anular este contrato, disse ele em voz alta e clara, passeando o olhar pelos rostos dos advogados presentes, eu me caso com ela neste mesmo instante. A sala explodiu em risadas masculinas, um coro de gargalhadas que ecoou entre as paredes forradas de madeira. Os advogados trocaram olhares cúmplices. Alguns aplaudiram, outros balançaram a cabeça, divertidos com a bravata do jovem magnata. Isabela, que estava limpando uma mesa de apoio perto da janela, parou. Suas mãos se apertaram ao redor do pano de microfibra. Já tinha ouvido aquele tipo de comentário antes, na boca de homens que acreditavam que o poder lhes dava o direito de menosprezar os outros. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela sabia de algo que eles não sabiam. Nas últimas semanas, enquanto organizava os documentos descartados, havia encontrado papéis relacionados àquele mesmo projeto. Documentos que revelavam inconsistências, datas que não batiam, assinaturas que pareciam suspeitas. Sua memória fotográfica havia arquivado cada detalhe, cada anomalia que detectara. Com o coração batendo forte, Isabela se aproximou lentamente da mesa. Os advogados continuavam rindo, alheios à sua presença. Alexandre já havia começado a assinar quando uma voz suave, mas firme, se fez ouvir na sala. Com licença, senhor Mendonça. O silêncio foi instantâneo. Todos os olhares se voltaram para Isabela, que estava de pé ao lado da mesa, com seus olhos verdes fixos no documento. Seu coração palpitava tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo, mas sua voz lhe tremeu. Perdão? Perguntou Alexandre, levantando o olhar do documento, com uma expressão de genuína surpresa. O contrato que o senhor está assinando, continuou Isabela, sentindo o ar se adensar ao seu redor, tem uma cláusula que o anula completamente. As risadas cessaram de imediato. O Dr. Guterres se levantou bruscamente, seu rosto enrubescendo de indignação. Como se atreve? Você nem tem o direito de opinar sobre estes assuntos. É apenas da equipe de limpeza. Mas Isabela nem se abalou. Com as mãos ligeiramente trêmulas, mas com a voz segura, apontou para uma seção específica do documento. Na cláusula 15.3, está estabelecido que todos os terrenos devem ter matrículas de propriedade expedidas depois de 1995, explicou ela, enquanto todos a observavam com uma mistura de espanto e incredulidade. Mas na cláusula 23.7, faz-se referência a uma matrícula de propriedade com data de 1994. Isso cria uma contradição legal que, segundo o artigo 1857 do Código Civil Brasileiro, invalida automaticamente todo o contrato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os advogados se entreolharam. Alguns começaram a procurar freneticamente entre os papéis. O Dr. Guterres pegou o documento com as mãos trêmulas e começou a revisar as cláusulas mencionadas. Seu rosto empalideceu gradualmente. Alexandre não desviava o olhar de Isabela. Pela primeira vez na vida, encontrava-se completamente desarmado. Não por um adversário nos negócios, não por um concorrente com recursos similares, mas por uma jovem de olhos verdes que limpava escritórios e acabara de demonstrar que sabia mais de direito do que todos os advogados presentes. Está correto, murmurou o Dr. Guterres, deixando o documento cair sobre a mesa. A contradição existe. O contrato é legalmente inválido. Isabela assentiu silenciosamente e, sem dizer mais uma palavra, voltou ao seu trabalho de limpeza. Pegou seu pano e continuou a polir a mesa de apoio como se nada tivesse acontecido, embora seu coração continuasse a bater descontroladamente e suas mãos tremessem ligeiramente. Alexandre permanecia imóvel, com a caneta ainda na mão, observando aquela mulher extraordinária que acabara de mudar tudo com umas poucas palavras. Os outros advogados começaram a sussurrar entre si, alguns revisando outros documentos, outros simplesmente tentando processar o que acabara de acontecer. Como é possível? Perguntou um dos advogados júnior. Como não vimos essa contradição? Porque estão acostumados a que ninguém os questione, respondeu Isabela de seu lugar junto à janela, sem levantar o olhar de seu trabalho. E porque presumem que uma mulher que limpa escritórios não pode saber de leis. Alexandre se levantou lentamente.
Seu mundo, construído sobre certezas e privilégios, acabara de balançar. Ele caminhou em direção a Isabela, que continuou limpando sem olhá-lo. Como sabia dessa contradição? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Isabela finalmente levantou o olhar. Seus olhos verdes encontraram os azuis dele, e por um momento, o tempo pareceu parar. Eu leio, respondeu ela simplesmente. Leio tudo o que vocês descartam, e lembro de tudo o que leio. E onde aprendeu direito? No lixo, respondeu Isabela sem amargura, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nos livros que jogam fora da universidade. À noite, quando termino de trabalhar, já li o Código Civil completo 3 vezes. Alexandre sentiu algo estranho no peito, uma mistura de admiração, vergonha e uma emoção que não conseguia identificar. Esta mulher que fora invisível para ele por 2 anos, acabara de demonstrar uma inteligência e uma dedicação que superava a de muitos profissionais que ele conhecia. O Dr. Guterres se aproximou, claramente irritado por ter sido exposto. Senhor Mendonça, isto é inaceitável. Uma funcionária da limpeza não pode interromper nossas reuniões. Isso abre um precedente perigoso. Alexandre o olhou com frieza. O que é inaceitável, doutor, é que um escritório com a reputação deste estivesse a ponto de me fazer assinar um contrato inválido. Se me fosse pela senhorita... Ele parou, dando-se conta de que nem sabia seu nome. Isabela, disse ela suavemente. Isabela Ferreira. Se não fosse pela senhorita Ferreira, continuou Alexandre, eu teria perdido milhões de reais e enfrentado sérios problemas legais. Isabela terminou seu trabalho e se dirigiu para a porta, empurrando seu carrinho de limpeza. Antes de sair, virou-se para a mesa onde todos a observavam. A fita no meu cabelo, disse ela, tocando suavemente a fita de seda desgastada. Pertenceu à minha avó. Ela me ensinou que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, não importa quem a diga ou de onde venha. E com essas palavras, saiu da sala, deixando para trás um silêncio cheio de perguntas sem resposta e um mundo que acabara de mudar para sempre. Alexandre permaneceu imóvel, observando a porta por onde Isabela saíra. Pela primeira vez desde a morte de seu pai, sentiu que havia encontrado algo, ou alguém, que valia mais do que todos os seus contratos e propriedades. Mas o que ele não sabia era que Isabela carregava em seu coração um segredo que os conectava de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Um segredo relacionado àquele mesmo terreno, à sua avó Helena, e a uma injustiça que marcara sua vida para sempre. Você já sentiu que ninguém valoriza sua inteligência por causa da sua aparência ou do seu trabalho? Deixe-nos saber nos comentários de que cidade você nos assiste e nos conte se alguma vez teve que provar que vale mais do que os outros pensam. Não se esqueça de curtir se esta história está te emocionando e se inscreva, porque o que vem por aí vai te surpreender ainda mais. Parte 2. Os dias seguintes ao incidente na sala de conferências transcorreram com uma calma tensa no escritório Guterres em Associados. Isabela continuava com seus trabalhos de limpeza como se nada tivesse acontecido, mas podia sentir os olhares a seguindo pelos corredores. Alguns advogados a observavam com curiosidade, outros com desconfiança e uns poucos com algo que parecia respeito. Seu Roberto, o zelador-chefe que a havia contratado, notou a mudança imediatamente. Durante a pausa para o café, enquanto dividiam um cafezinho na pequena copa da limpeza, localizada no subsolo do prédio, ele falou com a sabedoria de seus 62 anos. Menina, o que você fez lá em cima foi corajoso, disse ele, suas mãos calejadas segurando a caneca de ágata esmaltada que usava há 20 anos. Mas também foi perigoso. Homens poderosos não esquecem quando alguém os faz passar vergonha. Isabela assentiu, consciente da verdade naquelas palavras. Havia crescido em um mundo onde desafiar os poderosos tinha consequências. Sua avó Helena lhe contara histórias de quando trabalhava como costureira para famílias ricas de Higienópolis e de como aprendera a ser invisível para sobreviver. Eu não tive escolha, seu Roberto, respondeu Isabela, seus olhos verdes refletindo uma determinação que ele aprendera a reconhecer. Não podia ficar calada vendo uma injustiça. Igualzinha à minha filha Maria, murmurou o homem com um sorriso melancólico. Ela também tinha essa faísca nos olhos, essa necessidade de fazer o que era certo, mesmo que lhe custasse caro. Maria fora advogada, lutara pelos direitos dos trabalhadores da construção civil até que um acidente em uma das obras mal supervisionadas lhe custou a vida.
Seu Roberto nunca conseguiu provar que a negligência da construtora causara o acidente, mas suspeitava que havia mais coisas do que os relatórios oficiais revelavam. Naquela tarde, enquanto Isabela organizava os documentos descartados do dia, encontrou algo que fez seu coração parar. Entre os papéis que seriam triturados, havia um processo parcial de um caso antigo. O nome na capa a fez tremer. Desapropriação de terras, Parelheiros, 1998. Com as mãos trêmulas, abriu o processo. As páginas estavam amareladas e algumas manchadas, mas ela podia ler claramente os detalhes. Era o caso de sua avó, o terreno onde passara a infância, onde Helena Ferreira cultivara girassóis e criara Isabela depois que seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha apenas 8 anos. Segundo os documentos, o terreno fora desapropriado para utilidade pública, mas nunca se construiu nada nele. Isabela lembrava vividamente do dia em que sua avó recebeu a notificação. Helena chorara em silêncio naquela noite, acreditando que a neta dormia, mas Isabela ouvira cada soluço abafado. Não entendo, vovó. Isabela perguntara na manhã seguinte. Por que temos que ir embora se este é o nosso lugar? Porque as coisas são assim, minha filha, respondera Helena abraçando-a com força. Os poderosos pegam o que querem e nós só podemos seguir em frente com dignidade. Elas tiveram que se mudar para uma pequena casa em um bairro popular de Itaquera, longe dos campos de flores, longe das lembranças felizes. Helena tentara se adaptar, mas seu coração ficara naquela terra que ela trabalhara com as próprias mãos por 30 anos. Agora, lendo o processo, Isabela descobriu algo que mudou toda a sua compreensão daquela tragédia familiar. As assinaturas nos documentos de desapropriação não coincidiam entre si. Havia discrepâncias nas datas, irregularidades nos carimbos oficiais e o mais perturbador de tudo, o nome do escritório que facilitara a transação legal era Guterres em Associados. Isabela sentiu o ar lhe faltar nos pulmões. O mesmo lugar onde agora trabalhava fora cúmplice da injustiça que destruíra a vida de sua avó. E algo mais a inquietava. Uma das assinaturas nos documentos lhe era familiar, embora não conseguisse identificar de onde a vira antes. Naquela noite, em seu pequeno apartamento de um cômodo em Itaquera, Isabela espalhou os documentos sobre a mesa de sua minúscula cozinha. A luz do abajur projetava sombras sobre as páginas amareladas enquanto ela comparava datas, assinaturas e carimbos oficiais. Sua memória fotográfica trabalhava freneticamente, buscando conexões, analisando cada detalhe. Sua avó falecera 3 anos antes, levando consigo histórias que nunca terminara de contar. Mas Isabela se lembrava de fragmentos de conversas, comentários sussurrados, quando Helena acreditava que ela não a ouvia. Mencionara o nome de um homem, alguém que prometera ajudá-la, e depois desaparecera, quando ela mais precisava. Mendonça, murmurou Isabela na solidão de seu apartamento. Ela disse que um senhor Mendonça lhe dera esperanças. O sobrenome ressoou em sua mente como um eco doloroso. Poderia ser o mesmo Mendonça? O pai de Alexandre estivera envolvido na desapropriação fraudulenta do terreno de sua avó? No dia seguinte, Isabela chegou ao trabalho com uma determinação renovada, mas também com uma carga emocional que ameaçava sobrecarregá-la. Enquanto limpava os escritórios, prestava atenção especial a qualquer documento que mencionasse casos antigos ou o nome Mendonça. Foi então que Alexandre a encontrou. Eram 6 da tarde. E a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Isabela estava na biblioteca jurídica do 12º andar, organizando os livros que os advogados haviam consultado durante o dia. Desenvolvera o hábito de ler algumas páginas enquanto trabalhava, alimentando sua sede insaciável de conhecimento jurídico. Não esperava encontrá-la aqui tão tarde, disse Alexandre da entrada da biblioteca. Isabela se assustou, deixando cair o livro que tinha nas mãos. Desculpe, Sr. Mendonça. Não sabia que o senhor ainda estava no prédio. Termino imediatamente. Não se preocupe, respondeu ele, aproximando-se lentamente. Na verdade, eu esperava ter a oportunidade de falar com a senhora. Isabela sentiu o coração acelerar, mas não tinha certeza se era por nervosismo ou pela mistura de emoções contraditórias que sentia por aquele homem, que representava tudo o que aprendera a desconfiar, mas que ao mesmo tempo a intrigava de uma maneira que não conseguia explicar. Em que posso ajudá-lo? Perguntou, mantendo uma distância profissional. Alexandre se aproximou de uma das janelas que davam para a Praça da Sé.
As luzes da cidade começavam a se acender, criando um mosaico de cores que se refletia em seus olhos azuis. Queria lhe agradecer, disse ele finalmente, e também pedir desculpas. Pedir desculpas? Pelo meu comentário do outro dia. Foi arrogante e desrespeitoso. Ele se virou para encará-la diretamente. Eu nem tinha o direito de presumir que ninguém naquela sala poderia questionar minha decisão. Isabela estudou sua expressão, buscando sinais de falsidade ou manipulação, mas o que viu em seus olhos a surpreendeu. Havia uma humildade genuína ali e algo mais que não conseguia identificar. Não foi pessoal, respondeu ela cautelosa. Eu só vi um erro e não consegui ficar calada. É exatamente isso que me impressiona, disse Alexandre, sentando-se em uma das cadeiras da biblioteca. Posso lhe perguntar uma coisa? Isabela assentiu, embora cada instinto lhe dissesse para manter a distância. Por que estuda direito se trabalha aqui na limpeza? Com o seu conhecimento, poderia estar em qualquer universidade e obter um diploma oficial. A pergunta tocou uma ferida profunda. Isabela baixou o olhar para as mãos, que ainda seguravam o pano de limpeza. As universidades custam dinheiro, respondeu simplesmente. E eu tenho que trabalhar para viver. Não tem família que possa ajudá-la? Minha avó me criou sozinha, ela morreu há 3 anos. Isabela sentiu o nó familiar na garganta ao falar de Helena. Nunca tivemos muito, mas ela me ensinou que a educação era a única riqueza que ninguém podia me tirar. Alexandre ouvia em silêncio, e algo em sua expressão mudou. A dureza empresarial se suavizou, substituída por algo mais humano. A senhora gostaria que eu conversasse com o Dr. Guterres sobre a possibilidade de revisar alguns contratos? Como consultora freelancer, claro, seria remunerado. Isabela o olhou com surpresa e desconfiança. Por que faria isso? Porque desperdiçamos talento todos os dias, respondeu Alexandre com sinceridade. E porque cometi um erro ao subestimá-la. Gostaria de compensar isso. Isabela sentiu um conflito interno. Parte dela queria aceitar. Queria a oportunidade de usar seu conhecimento de maneira formal. Mas outra parte, a que guardava os documentos sobre o terreno de sua avó, a que suspeitava que este homem poderia estar conectado à tragédia de sua família, lhe dizia para se manter afastada. Vou pensar, disse ela finalmente. Alexandre assentiu, respeitando sua cautela. Levantou-se para ir embora, mas parou na porta. Isabela Ferreira, disse ele, e foi a primeira vez que pronunciou seu nome completo. Soou diferente em sua voz, mais quente, mais pessoal. Seja qual for a sua decisão, quero que saiba que a respeito profundamente. O que fez no outro dia mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Depois que ele se foi, Isabela permaneceu sozinha na biblioteca, cercada de livros e perguntas sem resposta. Seu reflexo na janela lhe devolvia o olhar de uma mulher dividida entre o desejo de justiça e a necessidade de sobreviver, entre a atração por um homem que parecia genuíno e a suspeita de que ele representava tudo o que havia ferido sua família. Naquela noite, enquanto caminhava para a estação de metrô, Isabela sentiu que estava em uma encruzilhada. Os documentos escondidos em sua bolsa pesavam mais do que nunca, e a proposta de Alexandre ressoava em sua mente como uma oportunidade e uma armadilha ao mesmo tempo. Ela ainda não sabia que sua decisão mudaria não apenas sua vida, mas também a dele, de maneiras que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Parte 3. Uma semana após a conversa na biblioteca, Isabela tomou uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas. Passara noites em claro, analisando os documentos do terreno de sua avó, comparando-os com casos similares que encontrara nos arquivos descartados do escritório. Cada descoberta a aproximava mais de uma verdade dolorosa que não tinha certeza se queria enfrentar. Na sexta-feira de manhã, enquanto o sol de novembro criava padrões de luz e sombra nos corredores do prédio, Isabela dirigiu-se ao escritório de Alexandre, no 32º andar. Decidira aceitar a proposta dele, mas nem pelas razões que ele imaginava. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade chamada Carmen, olhou-a com surpresa quando Isabela pediu para falar com o Sr. Mendonça. "Você tem hora marcada?" perguntou Carmen, observando o uniforme de limpeza de Isabela com mal disfarçada desaprovação. "Ele me pediu que viesse", respondeu Isabela com calma, acostumada àqueles olhares. Após uma chamada interna, Carmen a convidou a entrar. O escritório de Alexandre era impressionante. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, desde as ruas antigas do centro histórico até os modernos arranha-céus da Avenida Faria Lima. A mesa de mogno estava perfeitamente organizada,
e as paredes eram decoradas com diplomas de universidades prestigiosas e fotografias de projetos arquitetônicos. Alexandre se levantou quando ela entrou e Isabela notou que ele parecia diferente, menos formal, mais acessível. Usava uma camisa branca sem gravata e com as mangas arregaçadas, como se estivesse trabalhando intensamente. Isabela, que bom que veio, disse ele, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Já considerou minha proposta? Sim, respondeu ela, sentando-se com as costas retas. Eu aceito, mas tenho condições. Alexandre ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Estou ouvindo. Quero acesso completo aos arquivos históricos do escritório. Todos os casos dos últimos 20 anos. Isabela manteve a voz firme, embora seu coração batesse rapidamente. E quero que me permita investigar casos de desapropriação de terras. Desapropriação de terras? Alexandre se inclinou para a frente, seu interesse evidentemente despertado. Há alguma razão específica para essa solicitação? Isabela havia preparado essa resposta. Os casos de desapropriação são complexos e frequentemente têm irregularidades que passam despercebidas. Se vou ser útil revisando contratos, preciso entender todos os aspectos legais que poderiam afetá-los. Era uma meia-verdade, mas Alexandre pareceu satisfeito com a explicação. Ele assentiu lentamente. Parece-me razoável. Carmen pode providenciar para que você tenha acesso aos arquivos. Ele se levantou e caminhou em direção à janela. Há outra coisa que eu gostaria de discutir com você. O que é? Meu pai morreu no ano passado, disse ele, sua voz adquirindo um tom mais sombrio. Desde então tenho revisado todos os negócios da família. Encontrei irregularidades, transações que não entendo completamente, documentos que parecem inconsistentes. Isabela sentiu a pele se arrepiar. Que tipo de irregularidades? Aquisições de terrenos, principalmente. Propriedades que foram compradas a preços muito abaixo do valor de mercado ou que foram adquiridas em circunstâncias que não estão claras nos registros. Alexandre se virou para olhá-la. Eu me perguntava se com sua habilidade para detectar inconsistências legais, você poderia me ajudar a entender o que realmente aconteceu. Isabela sentiu como se o destino estivesse lhe pregando uma peça cruel. O homem cuja família destruíra a vida de sua avó estava lhe pedindo que o ajudasse a descobrir essas mesmas injustiças. Era como se o universo tivesse conspirado para colocá-la naquela posição impossível. Posso tentar, respondeu, mantendo a voz neutra. Excelente. Carmen preparará um escritório temporário para você, no 25º andar. E, claro, você receberá uma compensação adequada por este trabalho adicional. Isabela assentiu e se levantou para ir embora, mas Alexandre a deteve. Isabela, há mais uma coisa. Sua voz tinha uma qualidade diferente, mais pessoal. Gostaria de convidá-la para almoçar amanhã, fora do escritório, para discutir os detalhes do trabalho, claro, mas também eu gostaria de conhecê-la melhor. Isabela o olhou diretamente nos olhos azuis que haviam começado a assombrá-la em sonhos que ela não queria admitir. Viu algo ali que a inquietava, um interesse genuíno que ia além do profissional. E o mais perturbador de tudo era que ela sentia uma atração recíproca que lutava contra tudo o que sua mente racional lhe dizia. Não tenho certeza de que seja apropriado, respondeu. Não como chefe e funcionária, esclareceu Alexandre rapidamente. Como duas pessoas que se respeitam mutuamente e que talvez pudessem se tornar amigas. Isabela sabia que deveria dizer não. Sabia que se envolver pessoalmente com ele complicaria tudo de maneiras perigosas. Mas algo em sua expressão, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava, a fez hesitar. Apenas almoçar, disse ela finalmente. E falamos de trabalho. Apenas almoçar, concordou ele, mas seu sorriso sugeria que esperava muito mais daquela refeição. Naquela tarde, Isabela se instalou no pequeno escritório que Carmen havia preparado para ela. Era um espaço modesto, mas funcional, com vista para o pátio interno do prédio e uma mesa grande o suficiente para espalhar documentos. O mais importante era que tinha acesso à base de dados do escritório e uma senha de segurança que lhe permitia acessar os arquivos históricos. Com as mãos trêmulas, Isabela inseriu sua primeira busca: Desapropriação Parelheiros, 1998. Os resultados apareceram imediatamente e seu coração parou quando viu a tela. Havia dezenas de documentos relacionados ao caso de sua avó, memorandos internos, correspondência com funcionários do governo e o mais devastador de tudo,
Um e-mail do escritório recomendando acelerar o processo de desapropriação antes que a proprietária pudesse contratar representação legal adequada. Isabela leu cada documento com crescente horror. Não só havia ocorrido fraude na desapropriação do terreno de sua avó, mas fora uma fraude calculada e sistemática. O escritório colaborara ativamente com funcionários corruptos para desapropriar vários terrenos em Parelheiros, todos destinados a um empreendimento imobiliário que nunca se materializou. E então ela encontrou o documento que mudou tudo. Era uma carta, datada de 2 semanas antes da morte de sua avó, dirigida a Emílio Mendonça. Nela, Helena Ferreira suplicava por uma audiência, explicando que descobrira irregularidades na desapropriação de seu terreno e que só queria justiça, não vingança. A carta terminava com uma frase que fez Isabela chorar. Senhor Mendonça, o senhor tem o poder de fazer o que é certo. Minha neta estuda direito à noite. Sonha em ser advogada para ajudar pessoas como nós. Não deixe que ela perca a fé na justiça. No final do documento, havia uma nota manuscrita de Emílio Mendonça. Arquivar sem resposta. Assunto encerrado. Isabela desabou na cadeira, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Sua avó sabia a verdade, lutara até o fim e morrera sem obter resposta. E agora ela estava trabalhando para o filho do homem que ignorara o último apelo de Helena. O som da porta a assustou. Ela enxugou rapidamente as lágrimas, mas não foi o suficiente. Alexandre estava parado na entrada com uma expressão de preocupação genuína. Isabela, você está bem? Estou bem, mentiu ela, tentando fechar os documentos na tela. Mas Alexandre já vira o suficiente. Ele se aproximou e leu o nome na tela. Helena Ferreira. Desapropriação Parelheiros. Você conhecia Helena Ferreira? Perguntou ele suavemente. Isabela soube que chegara a hora da verdade. Não podia mais manter o engano. Não podia mais fingir que seu interesse naqueles casos era puramente profissional. Era minha avó, disse ela, a voz quase inaudível. Alexandre ficou imóvel, processando a informação. Lentamente, sentou-se na cadeira à frente dela. Sua avó era Helena Ferreira, repetiu, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Sim, Isabela ergueu o olhar para encontrar os olhos dele. E o seu pai destruiu a vida dela. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor, revelação e uma terrível compreensão das forças que os haviam levado àquele momento. Alexandre olhou para os documentos na tela, depois para Isabela, e finalmente entendeu a magnitude do que acabara de descobrir. Por isso você aceitou minha proposta, disse ele, a voz cheia de uma dolorosa compreensão. Não foi pelo trabalho, foi por isto. Isabela assentiu, incapaz de falar. E por isso estuda direito. Por isso sabe tanto sobre desapropriações e contratos. Alexandre passou as mãos pelos cabelos, claramente abalado. Meu Deus, Isabela, eu sinto muito. Não foi você, disse ela, surpreendendo a si mesma com a gentileza em sua voz. Mas agora você entende por que não pode haver nada entre nós. Sua família e a minha. A dor demais. História demais. Alexandre a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Não, disse ele firmemente. Eu nem aceito isso. O quê? Os erros do meu pai não precisam definir o nosso futuro. Ele se inclinou para a frente, seus olhos azuis ardendo com determinação. Eu posso consertar isso, Isabela. Posso fazer o que meu pai me fez. É tarde demais. Minha avó está morta, mas você está viva e merece justiça. Alexandre pegou as mãos dela, que tremiam ligeiramente. Eu cancelo o almoço de amanhã. Em vez disso, quero que me acompanhe a Parelheiros. Quero ver o terreno. Quero entender completamente o que minha família fez à sua. Isabela o olhou através das lágrimas, vendo nele uma complexidade que não esperava. Este homem, que representava tudo o que ela aprendera a odiar, agora lhe oferecia algo que pensara que nunca teria, a possibilidade de justiça real. Por quê? Perguntou ela. Por que você se importa? Alexandre soltou as mãos dela e se levantou, caminhando em direção à janela. Porque desde que a conheci, tudo o que eu acreditava sobre mim mesmo e minha família mudou, disse ele sem se virar. E por que? Ele fez uma pausa, como se estivesse debatendo se deveria dizer as próximas palavras. Porque eu me apaixonei por você, Isabela, e não posso amar alguém a quem minha família fez tanto mal sem tentar reparar isso. Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado. As palavras de Alexandre ressoaram no pequeno escritório, carregadas de uma honestidade que a comoveu e a aterrorizou ao mesmo tempo. Você já teve que escolher entre o amor e a justiça?
Acha que Isabela deveria dar uma chance a Alexandre ou proteger seu coração? Conte-nos nos comentários o que você faria no lugar dela e de que cidade nos escreve. Dê um like se esta história está tocando sua alma e se inscreva, porque nas próximas partes descobriremos se o amor pode curar as feridas do passado ou se algumas dores são profundas demais para perdoar. Parte 4. O sábado amanheceu com um céu limpo sobre Parelheiros, aquele recanto de São Paulo, onde as águas da represa ainda sussurram histórias de tempos passados. Isabela passara a noite em claro, debatendo internamente se tomara a decisão certa ao aceitar acompanhar Alexandre ao terreno onde um dia fora feliz ao lado de sua avó Helena. Às 9 da manhã, encontrou-o esperando na saída do terminal Tietê, vestido com jeans escuros e uma camisa azul que fazia seus olhos parecerem mais intensos sob a luz do sol. Ele trazia na mão um buquê de girassóis, as mesmas flores que sua avó cultivava, e quando lhe as entregou, Isabela sentiu algo se quebrar e se consertar ao mesmo tempo em seu coração. Pensei que você gostaria de levá-las, disse Alexandre suavemente, notando como ela tocava as pétalas amarelas com reverência. O passeio de barco pela represa Billings foi silencioso a princípio. O barqueiro, um homem mais velho de pele curtida pelo sol chamado Evaristo, remava com movimentos rítmicos enquanto entoava canções tradicionais que Isabela ouvira na infância. A água verde esmeralda refletia os ipês centenários, e por um momento Isabela pôde imaginar como era aquele lugar quando sua avó era jovem. Minha avó me contava que nos fins de semana vinham famílias inteiras passear na represa, disse Isabela, quebrando finalmente o silêncio. Ela e meu avô Salvador se conheceram aqui, em um desses barcos. Ele era seresteiro e cantou parabéns para você para ela, mesmo não sendo seu aniversário. Alexandre sorriu, imaginando a cena. Quantos anos eles tinham? Ela 17, ele 20. Casaram-se 6 meses depois. Isabela tocou a fita de seda em seu cabelo, agora mais desgastada, mas ainda preciosa. Esta fita foi o presente de casamento dele, a única coisa cara que ele pôde comprar para ela. E você a usa desde então. Desde que ela morreu. É minha maneira de carregá-la comigo. Isabela olhou para as margens verdes que passavam lentamente. Quando perdemos o terreno, ela nunca mais voltou aqui. Dizia que doía demais ver o que tínhamos perdido. Alexandre guardou silêncio, processando o peso daquela confissão. Crescera em um mundo onde as perdas eram financeiras, temporárias, sempre recuperáveis. Não havia experimentado o tipo de perda que desenraiza uma vida inteira, que apaga histórias de família e sonhos de gerações. Depois de meia hora navegando, chegaram ao desembarcadouro mais próximo do terreno. Isabela memorizara o caminho desde a infância, mas quando começaram a caminhar pelas ruas que um dia conheceu como a palma da mão, percebeu o quanto tudo havia mudado. Onde antes havia casas modestas com jardins floridos, agora se erguiam muros altos de concreto. A expansão urbana chegara a Parelheiros com a força de um tsunami, apagando os vestígios da vida rural que definira a região por séculos. É por aqui, disse Isabela, apontando para uma rua que parecia familiar, mas diferente. Caminharam em silêncio por mais 10 minutos, até que Isabela parou abruptamente, em frente a um lote baldio cercado por uma cerca de arame enferrujado. Seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer a forma do terreno, a inclinação suave onde ficava a casa, o ipê gigantesco que ainda se erguia em um canto. Era aqui, sussurrou, seus dedos se agarrando à cerca. A casa ficava ali, onde está aquele monte de entulho, e o jardim de girassóis se estendia para lá, onde agora só há mato. Alexandre observou o terreno abandonado, tentando imaginar a vida que florescera ali. Podia visualizar uma menina de olhos verdes correndo entre as flores, aprendendo com a avó os segredos da terra e a importância da dignidade. O que aconteceu exatamente? Perguntou ele suavemente. Isabela secou as lágrimas e começou a contar a história completa. Falou da notificação de desapropriação que chegou um dia de março de 1998, de como sua avó tentou contratar um advogado, mas não tinha dinheiro suficiente, das promessas vazias de funcionários corruptos que garantiam que a família receberia uma indenização justa. Nos deram 3 meses para desocupar, continuou Isabela, a voz trêmula de emoção. Minha avó vendeu tudo o que pôde, até as joias do casamento, para pagar a entrada da nova casa, mas a indenização que prometeram nunca chegou. E o terreno?
Como pode ver, nunca se construiu nada de utilidade pública. Segundo minhas investigações, foi revendido 3 anos depois a uma incorporadora por 10 vezes o preço que pagaram por ele. Isabela o olhou diretamente. Uma empresa subsidiária do Grupo Mendonça. Alexandre sentiu como se tivesse levado um soco. Seu pai não só participara da desapropriação fraudulenta, como também lucrara diretamente com ela. Isabela, eu não sabia. Eu sei, interrompeu ela. E essa é a tragédia. Você é um bom homem, Alexandre. Eu vi isso nestas semanas na forma como trata os funcionários, em como reagiu quando descobriu a verdade. Mas você é o filho do homem que destruiu minha família. Ficaram ali por 1 hora, Isabela contando memórias de sua infância naquele lugar e Alexandre ouvindo cada palavra com profunda atenção. Ela lhe falou das tardes ajudando a avó a regar as flores, das manhãs recolhendo ovos das galinhas, das noites sentados sob o ipê, enquanto Helena lhe contava antigas histórias de família. Minha avó tinha um ditado, disse Isabela, enquanto colocava os girassóis que Alexandre trouxera junto à árvore. As flores mais bonitas crescem na terra mais dura. Sempre pensei que ela se referia às plantas, mas agora entendo que falava das pessoas. Alexandre a observou ajoelhada junto ao ipê, suas mãos delicadas arrumando as flores, com o mesmo cuidado que ele imaginou que ela aprendera da avó. Naquele momento, algo mudou fundamentalmente nele. Não era apenas atração o que sentia, nem mesmo amor romântico. Era algo mais profundo, a compreensão de que esta mulher representava tudo o que ele havia perdido em sua busca pelo sucesso material. Isabela, disse ele, ajoelhando-se ao lado dela, quero comprar este terreno. Quero devolvê-lo a você. Ela o olhou com surpresa e algo que parecia pânico. Não, disse firmemente, não quero sua caridade. Não é caridade, é justiça. É a mesma coisa. Isabela se levantou, afastando-se dele. Você me entende? Se eu aceitar isso, tudo pelo que lutei para conseguir se torna insignificante. Serei a pobre menina que foi resgatada pelo milionário generoso. Não serei a mulher que se fez por si mesma. Alexandre compreendeu então a complexidade de seu orgulho, o delicado equilíbrio entre sua necessidade de justiça e sua determinação em manter a dignidade intacta. Era o mesmo orgulho que vira nela desde o primeiro dia, a mesma força que a levara a estudar direito em segredo e a enfrentar uma sala cheia de advogados. Então, o que você propõe? Perguntou ele. Isabela guardou silêncio por um longo momento, olhando para o terreno que fora seu lar. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma determinação férrea. Eu quero ganhar este terreno. Quero usar a lei para recuperá-lo, provar a fraude, obter justiça real. Ela se virou para ele. E quero que você me ajude, nem como benfeitor, mas como sócio. Empreste-me sua influência, seus contatos, seu conhecimento do sistema, e eu porei minha inteligência e minha determinação. E depois? Depois veremos se há um depois para nós. Era uma proposta audaciosa, arriscada, que poderia custar ao Alexandre muito mais do que dinheiro. Expor-se publicamente significaria admitir os crimes de seu pai, enfrentar investigações do governo, possivelmente perder contratos lucrativos. Era pedir-lhe que escolhesse entre seu império empresarial e ela. Alexandre não hesitou nem por um segundo. Aceito, disse ele, estendendo a mão. Sócios. Isabela pegou a mão dele, e quando suas peles se tocaram, ambos sentiram uma corrente elétrica que não tinha nada a ver com negócios. Era o momento em que 2 mundos completamente diferentes decidiam se unir para criar algo novo, algo que nenhum dos dois imaginara ser possível. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse Isabela, sem soltar a mão dele. O Dr. Guterres esteve diretamente envolvido na desapropriação, via a assinatura dele em vários documentos. Ele sabe que sou a neta de Helena Ferreira. Você acha que é perigoso? Acho que um homem que guardou segredos por 20 anos fará qualquer coisa para protegê-los. Alexandre assentiu gravemente. Conhecia o Dr. Guterres desde a infância, fora sócio de seu pai e cuidara dos assuntos legais mais delicados da família. Se Isabela estivesse certa, estavam prestes a enfrentar um adversário que conhecia todos os seus segredos e tinha muito a perder. Enquanto voltavam para o barco que os esperava, Isabela sentiu algo que não experimentava há anos: esperança real. Não a esperança vaga de que as coisas melhorariam um dia, mas a certeza concreta de que tinha o poder de mudar sua história. Alexandre, por sua vez,
Sentiu pela primeira vez que sua vida tinha um propósito além do lucro, encontrara uma causa pela qual valia a pena lutar e, mais importante ainda, encontrar alguém por quem valia a pena se tornar uma versão melhor de si mesmo. Nenhum dos dois sabia que suas conversas haviam sido ouvidas. No escritório, o Dr. Guterres vinha monitorando as atividades de Isabela desde que ela começara a revisar os arquivos históricos. Vira os documentos que ela consultara, notara seu interesse específico em casos de desapropriação e começara a suspeitar que sua presença no escritório não era coincidência. Naquela noite, enquanto Isabela e Alexandre jantavam em um pequeno restaurante na Vila Madalena, compartilhando histórias de suas infâncias tão diferentes, mas unidos por um propósito comum, o Dr. Guterres fazia ligações para contatos que não usava há anos. Estava preparando uma ofensiva que tinha como objetivo destruir Isabela antes que ela pudesse destruí-lo. A guerra havia começado, embora os dois novos aliados ainda nem o soubessem. Parte 5. Os 3 meses seguintes transformaram tanto Isabela quanto Alexandre, de maneiras que nenhum dos dois havia antecipado. Trabalhando juntos à noite, depois que Isabela terminava suas tarefas de limpeza, eles construíram um caso legal sólido contra a desapropriação fraudulenta do terreno em Parelheiros. Mas mais do que isso, construíram uma relação que desafiava todas as barreiras sociais que supostamente os separavam. Isabela havia florescido intelectualmente, com acesso a recursos legais reais. Alexandre conseguira para ela uma inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, como estagiária, acesso a bases de dados jurídicas profissionais e contratara discretamente um investigador particular para reunir provas adicionais. Ela, por sua vez, provara ter uma mente jurídica mais brilhante que a de muitos advogados formados, capaz de encontrar precedentes obscuros e construir argumentos que impressionavam até os juristas mais experientes. Mas a parceria profissional deles evoluíra para algo muito mais pessoal e íntimo. Numa tarde chuvosa de fevereiro, enquanto revisavam documentos no escritório improvisado que Alexandre criara para Isabela em seu próprio prédio corporativo, ele parou de repente no meio de uma explicação sobre leis de propriedade e a olhou com uma intensidade que a fez corar. — O que foi? Perguntou Isabela, tocando inconscientemente a fita de seda em seu cabelo. — Nada, respondeu Alexandre, mas seu sorriso dizia o contrário. É só que... Você percebe o quão extraordinária você é? Isabela baixou o olhar para os papéis espalhados na mesa. Eles haviam desenvolvido uma rotina de trabalho confortável, mas momentos como este, quando ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, a faziam sentir-se vulnerável de uma maneira que a assustava. Não sou extraordinária, murmurou ela. Sou apenas persistente. É muito mais do que isso. Alexandre se aproximou, sua mão roçando suavemente a dela sobre os documentos. Você é corajosa, inteligente, compassiva, é perfeita. Não sou, insistiu Isabela, mas não retirou a mão. Tenho medo o tempo todo. Medo de não ser suficiente. Medo de que tudo isso seja um erro. Medo de que... Medo de quê? Isabela ergueu o olhar para encontrar seus olhos azuis e neles viu algo que a tranquilizou e a aterrorizou ao mesmo tempo. Amor incondicional. Medo de me apaixonar por você, sussurrou. Alexandre sorriu com uma ternura que fez o coração dela acelerar. É tarde demais para isso, disse ele suavemente, levando a mão dela aos lábios e beijando suavemente seus dedos. Nós dois já estamos perdidos. Naquela noite, depois de jantarem em um pequeno restaurante italiano na Vila Madalena, caminharam pelas ruas cheias de galerias de arte e cafés boêmios. A cidade noturna os envolvia com sua energia vibrante, mas eles estavam perdidos em sua própria bolha de intimidade crescente. Minha avó odiaria isso, disse Isabela de repente, parando em frente a uma fonte iluminada. O quê? Que eu esteja me apaixonando pelo filho do homem que a magoou. Isabela sentou-se na borda da fonte, sua expressão em conflito. Ela sempre me dizia que algumas feridas são profundas demais para curar, que algumas ofensas não podem ser perdoadas. Alexandre sentou-se ao lado dela, respeitando seu espaço, mas mantendo-se perto o suficiente para oferecer consolo. O que você acha que ela diria se pudesse vê-la agora? Perguntou ele. Se visse que você está lutando por justiça, que está usando sua inteligência para mudar as coisas? Isabela considerou a pergunta com cuidado. Acho que ela estaria orgulhosa, admitiu finalmente, mas também preocupada. Ela sabia o preço de lutar contra os poderosos.
Mas você não está lutando sozinha desta vez. Isabela olhou para ele, vendo em sua expressão uma sinceridade que dissipou muitas de suas dúvidas. Não, reconheceu ela. Desta vez eu tenho um aliado. Alexandre pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Você tem mais do que um aliado, Isabela. Você tem alguém que te ama além da razão, que está disposto a arriscar tudo o que tem por você. Isabela sentiu lágrimas nos olhos, mas desta vez não eram de dor, e sim de uma alegria que julgara impossível. Eu também te amo, disse ela, as palavras saindo mais facilmente do que esperava, e isso me apavora. Eles se beijaram ali junto à fonte, sob as luzes da cidade, que fora testemunha de tantos amores e perdas. Foi um beijo que selou não apenas seu amor, mas seu compromisso mútuo de enfrentar juntos o que quer que o futuro lhes reservasse. Mas a felicidade recém-descoberta estava prestes a ser testada da maneira mais brutal possível. Na segunda-feira seguinte, Isabela chegou ao escritório e descobriu que sua sala havia sido fechada e seus pertences pessoais embalados em uma caixa. Carmen, a recepcionista, olhou para ela com uma mistura de compaixão e desconforto. O Dr. Guterres quer vê-la na sala dele imediatamente, disse em voz baixa. E ele convocou uma reunião de todos os sócios principais. Isabela sentiu um frio pressentimento no estômago. Durante meses esperara que Guterres fizesse sua jogada e, aparentemente, o momento havia chegado. O escritório do Dr. Guterres ocupava uma esquina inteira do 30º andar, com janelas que ofereciam vistas panorâmicas da cidade. A decoração era ostensiva. Diplomas emoldurados cobriam uma parede inteira. Uma coleção de artefatos pré-colombianos ocupava vitrines iluminadas e, atrás de sua mesa de ébano, pendia um retrato a óleo dele mesmo usando uma toga. Quando Isabela entrou, encontrou não apenas Guterres, mas também 5 sócios principais do escritório, todos homens com mais de 50 anos e expressões severas. Era claramente uma emboscada planejada. Senhorita Ferreira, começou Guterres com voz formal e fria. Descobrimos algumas irregularidades graves em seu emprego aqui. Isabela manteve a compostura, embora seu coração batesse rapidamente. Que tipo de irregularidades? Guterres abriu uma pasta grossa sobre sua mesa. Para começar, você mentiu em sua ficha de admissão. Disse que tinha 23 anos, quando na verdade tinha 20. Falsificou referências de empregos que nunca teve. E o mais grave de tudo, tem roubado documentos confidenciais do escritório. Isabela sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Isso nem é verdade. Eu nunca roubei nada. Não? Guterres tirou várias fotografias da pasta. Estas imagens foram capturadas por nossas câmeras de segurança. Elas a mostram fotografando documentos com seu celular, levando papéis do prédio, acessando arquivos para os quais não tinha autorização. Isabela olhou para as fotografias com crescente horror. Todas eram reais, mas tiradas completamente de contexto. As fotos dos documentos foram tiradas para facilitar sua pesquisa com o conhecimento de Alexandre. Os papéis que levara eram cópias que ele lhe dera especificamente, e o acesso aos arquivos fora autorizado oficialmente. Tudo isso foi autorizado, disse ela tentando manter a voz firme. O Sr. Mendonça me deu permissão para... O Sr. Mendonça? Interrompeu Guterres com um sorriso cruel. Que conveniente. Infelizmente, o Sr. Mendonça não tem autoridade sobre as políticas internas deste escritório, e ele não está aqui para corroborar sua história. Isabela percebeu que eles haviam cronometrado perfeitamente o confronto. Alexandre estava em Belo Horizonte para uma reunião de negócios que fora agendada na semana anterior. Podemos ligar para ele, sugeriu Isabela, mas Guterres balançou a cabeça. Receio que seja tarde demais para isso. Veja bem, nós também investigamos seus antecedentes familiares. O sorriso de Guterres tornou-se mais sinistro. É muito interessante descobrir que você é a neta de Helena Ferreira, não é mesmo? O silêncio na sala tornou-se palpável. Isabela sentiu todos os olhos se fixarem nela, avaliando-a com um novo entendimento. Sua avó, continuou Guterres, era uma mulher problemática que constantemente criava conflitos legais infundados, e parece que a fruta lhe cai longe da árvore. Claramente, você se infiltrou neste escritório com a intenção de sabotar nosso trabalho e se vingar por ofensas imaginárias do passado. As ofensas não eram imaginárias, disse Isabela, sua voz ganhando força. Minha avó foi vítima de uma fraude sistemática, e o senhor sabe disso porque participou dela. Os sócios trocaram olhares alarmados. Guterres se levantou, seu rosto enrubescendo de raiva.
Como se atreve a fazer acusações tão caluniosas? Você é uma ladra, uma mentirosa e agora uma difamadora. Não só será demitida imediatamente, como também apresentaremos queixa-crime contra você. Isabela sentiu o pânico crescer em seu peito, mas então se lembrou das palavras de sua avó. As flores mais bonitas crescem na terra mais dura. Ela endireitou os ombros e olhou diretamente para Guterres. Apresentem as queixas que quiserem, disse ela com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Mas saibam que tenho provas documentadas das irregularidades na desapropriação de 1998, incluindo sua participação direta na fraude. Que provas? Perguntou Guterres, mas Isabela detectou uma nota de inquietação em sua voz. Memorandos internos com sua assinatura, autorizando acelerar o processo. Correspondência com funcionários do governo, coordenando a venda posterior do terreno. E o mais interessante de tudo, registros bancários que mostram pagamentos do Grupo Mendonça para uma conta no exterior, registrada em nome de sua esposa. A cor sumiu do rosto de Guterres. Isabela guardara aquela carta na manga para o momento perfeito, e aparentemente ele havia chegado. Você nem tem acesso a registros bancários, disse Guterres, mas sua voz soava menos segura. Nunca subestime uma mulher que limpa escritórios, respondeu Isabela com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Nós ouvimos tudo, vemos tudo e lembramos de tudo. A tensão na sala era palpável. Os sócios se olhavam claramente desconfortáveis com o rumo que a confrontação tomara. Alguns deles, evidentemente, não sabiam sobre as atividades passadas de Guterres. Isso é ridículo, declarou Guterres, mas Isabela podia ver que ele estava perdendo o controle da situação. Não serei intimidado por uma funcionária da limpeza que faz acusações infundadas. Infundadas? Isabela abriu sua bolsa e tirou uma pasta que guardava para uma ocasião como esta. Gostaria que revisássemos estes documentos juntos, doutor. Tenho certeza de que os sócios estariam muito interessados em conhecer todos os detalhes. Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu abruptamente. Alexandre entrou como uma tempestade, seu rosto uma máscara de fúria contida. Atrás dele, vinham dois homens de terno escuro que Isabela nem reconheceu. O que está acontecendo aqui? Exigiu Alexandre, sua voz cortando o ar como uma navalha. Guterres se recompôs rapidamente, embora Isabela pudesse ver gotas de suor em sua testa. Senhor Mendonça, que surpresa! Pensei que estivesse em Belo Horizonte. Cancelei a reunião quando soube o que você estava planejando. Alexandre se posicionou ao lado de Isabela, sua presença mudando imediatamente a dinâmica da sala. Estes são os agentes Moraes e Vasques do Ministério Público. Eles têm investigado irregularidades em desapropriações de terras desde 1995. Os dois agentes mostraram seus distintivos e se dirigiram diretamente a Guterres. Doutor Carlos Guterres, disse o agente Moraes, o senhor tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser pode e será usado contra o senhor no tribunal. Isso é um erro! Protestou Guterres, mas sua voz perdera toda a autoridade anterior. Não podem me prender com base nas fantasias de uma faxineira. Isabela se aproximou dele, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade feroz. Eu não sou uma faxineira, disse ela com voz clara e forte. Eu sou a neta de Helena Ferreira. Sou uma estudante de direito que conhece seus direitos e sou a mulher que vai garantir que o senhor finalmente pague pelo que fez. Enquanto os agentes algemavam Guterres, Isabela sentiu uma mistura de triunfo e alívio que ameaçava dominá-la. Haviam vencido esta batalha, mas ela sabia que a guerra estava longe de terminar. Alexandre pegou a mão dela, seus dedos se entrelaçando em um gesto de apoio e solidariedade. Você está bem? Perguntou ele suavemente. Isabela assentiu, embora suas mãos tremessem ligeiramente. Agora estou, respondeu, olhando para a janela onde o sol da tarde criava padrões dourados no chão de mármore. Acho que minha avó finalmente pode descansar em paz. Mas enquanto observavam Guterres ser levado, Isabela sabia que sua história com Alexandre estava apenas começando. Eles haviam enfrentado o passado juntos, lutado pela justiça lado a lado e provado que o amor podia vencer as barreiras sociais mais profundas. No entanto, ainda restava uma pergunta sem resposta. O que eles construiriam juntos, agora que haviam limpado os escombros do passado? Parte 6. 6 meses após a prisão do Dr. Guterres, Isabela estava de pé no mesmo terreno em Parelheiros, onde chorara ao lado de Alexandre meses antes. Mas, desta vez, a paisagem havia mudado drasticamente.
Onde antes havia mato e entulho, agora se erguia uma estrutura de madeira e vidro que brilhava sob o sol da manhã de agosto. A batalha legal fora longa e complicada. O caso contra Guterres expôs uma rede de corrupção que envolvia dezenas de funcionários do governo e empresários. Isabela testemunhara perante o júri, fornecera provas cruciais que levaram a múltiplas prisões e vira como a justiça, lenta mas segura, finalmente alcançara aqueles que haviam abusado de seu poder. O terreno de sua avó fora oficialmente restituído à família Ferreira, depois que um juiz federal declarou nula a desapropriação original. Mas Isabela tomara uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a Alexandre. Decidira transformar a propriedade em algo que honrasse tanto a memória de sua avó quanto sua própria visão de futuro. Centro de Assessoria Jurídica Helena Ferreira. Lia-se em letras douradas sobre a entrada principal do prédio. Era um núcleo de prática jurídica gratuito, onde Isabela e uma equipe de jovens advogados forneciam serviços legais a famílias de baixa renda, especializando-se em casos de direito de propriedade, disputas trabalhistas e violência doméstica. Isabela concluíra oficialmente seus estudos de direito em um programa acelerado que Alexandre financiara discretamente, embora ela insistisse em pagá-lo de volta com seu primeiro salário como advogada certificada. Passara no exame da OAB com a nota mais alta da história da instituição, mas mais importante que isso, encontrara seu propósito na vida, usar sua inteligência e sua experiência para ajudar outros que, como sua avó, precisavam de uma voz no sistema legal. Naquela manhã em particular, Isabela estava nervosa por razões que não tinham nada a ver com o trabalho. Alexandre pedira que se encontrassem no centro às 10 da manhã, dizendo que tinha algo importante para lhe mostrar. Nos últimos meses, a relação deles se aprofundara de maneiras que nenhum dos dois antecipara. Alexandre transformara o Grupo Mendonça por dentro, implementando políticas de transparência, estabelecendo um fundo de compensação para as vítimas das práticas passadas da empresa e reorientando o foco corporativo para o desenvolvimento sustentável. Enfrentara a resistência de alguns acionistas e perdera contratos lucrativos, mas ganhara algo muito mais valioso: respeito por si mesmo e uma relação com Isabela baseada em valores compartilhados, em vez de diferenças de classe. Quando Isabela viu o carro dele se aproximar pela estrada de cascalho que construíram para acessar o centro, seu coração começou a bater mais rápido. Nas últimas semanas, notara mudanças sutis no comportamento dele, olhares mais intensos, conversas mais profundas sobre o futuro e uma ternura que sugeria que algo importante estava prestes a acontecer. Alexandre saiu do carro trazendo algo nas mãos que fez Isabela parar subitamente. Era a fita de seda de sua avó, mas transformada. As bordas desfiadas haviam sido cuidadosamente restauradas, as cores revividas, e estava enrolada em uma pequena caixa de veludo azul. "O que é isto?" perguntou Isabela, a voz quase um sussurro. "É algo que eu deveria ter feito há meses", respondeu Alexandre, aproximando-se até ficar em frente a ela. "Mas eu queria esperar até que estivéssemos aqui, no lugar onde tudo começou para a sua família." Isabela sentiu lágrimas nos olhos enquanto ele desenrolava cuidadosamente a fita para revelar a caixa. Quando a abriu, sua respiração falhou. Dentro havia um anel, mas não era o típico anel de noivado que se esperaria. Era uma criação única, uma aliança de ouro branco entrelaçada com fios de seda, com um diamante central cercado por pequenas pedras feitas de pétalas de girassol fossilizadas. "Mandei fazer isto especialmente para você", explicou Alexandre, sua própria voz tremendo ligeiramente de emoção. "O ouro vem de um garimpo sustentável de Minas Gerais. Os fios de seda são do mesmo tipo que sua avó usava na fita. E as pedras..." Ele pegou as mãos dela. "São de girassóis fossilizados que encontrei neste mesmo terreno." Isabela não conseguia falar. Era o presente mais lindo e significativo que já recebera, não apenas por sua beleza, mas pela quantidade de pensamento e amor que representava. "Isabela Ferreira", continuou Alexandre, ajoelhando-se na terra, onde um dia cresceram as flores de sua avó, "você me ensinou que o verdadeiro valor não vem do dinheiro ou do poder, mas da integridade, da compaixão e da coragem de lutar pelo que é certo. Você me mostrou que o amor verdadeiro nem é posse, mas parceria, nem é controle, mas respeito."
As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isabela, enquanto ela olhava para o homem que transformara sua vida de maneiras que nunca sonhara serem possíveis. Quero passar o resto da minha vida aprendendo com você, lutando ao seu lado, construindo algo lindo juntos. Você quer se casar comigo? Não porque prometi fazer isso numa sala de reuniões, mas porque não consigo imaginar um futuro sem você nele. Isabela olhou ao redor do terreno onde sua avó fora feliz, onde aprendera sobre dignidade e resistência, e onde agora ajudava outras famílias a lutar por seus direitos. Podia quase sentir a presença de Helena, abençoando esta união que pareceria impossível anos atrás. Sim, disse ela finalmente, a voz clara e forte. Sim, eu me caso com você, Alexandre Mendonça. Mas não porque você é rico ou poderoso, e sim porque você é bom, porque me ama como eu sou, e porque juntos podemos fazer a diferença no mundo. Alexandre deslizou o anel em seu dedo, e quando se levantou para beijá-la, Isabela sentiu que todos os pedaços quebrados de sua vida finalmente haviam encontrado seu lugar. O beijo foi interrompido por aplausos e gritos de alegria. Isabela se virou para ver seu Roberto, agora supervisor de manutenção do centro jurídico, caminhando em direção a eles junto com Carmen, a ex-recepcionista que agora trabalhava como coordenadora administrativa do centro, e vários dos jovens advogados que formavam sua equipe. Pensaram que a gente nem ia perceber o que você estava planejando, gritou Carmen, correndo para abraçar Isabela. Seu Roberto viu você ensaiando o discurso no seu escritório. Seu Roberto, com lágrimas nos olhos, aproximou-se para abraçar Isabela com a ternura de um pai. Minha menina, disse ele com a voz embargada. Sua avó estaria tão orgulhosa, não só do que você conquistou, mas do homem que escolheu. Dá para ver que ele te ama do jeito certo. Isabela abraçou o homem que fora seu primeiro defensor, aquele que vira seu potencial quando ela era apenas uma jovem desesperada em busca de trabalho. A celebração improvisada se estendeu por horas. Alguém trouxera violões, outros prepararam comida, e logo o terreno se encheu com o som de risadas, música e histórias compartilhadas. Era exatamente o tipo de celebração que Helena Ferreira teria apreciado. Autêntica, cheia de afeto real, focada em relações genuínas mais do que em ostentação. Enquanto o sol começava a se pôr, Isabela e Alexandre se viram a sós junto ao IP, que fora testemunha de tantos momentos importantes em sua história. Isabela usava a fita de seda restaurada no cabelo, e o anel brilhava em seu dedo como uma promessa de todas as possibilidades que tinham pela frente. No que está pensando? Perguntou Alexandre, notando sua expressão contemplativa. Na minha avó, respondeu Isabela, apoiando-se no tronco da árvore centenária. Em como ela costumava dizer que as flores mais bonitas crescem na terra mais dura. Acho que finalmente entendo o que isso significava. O que significava? Isabela sorriu, tocando suavemente o anel que simbolizava não apenas seu amor, mas também seu triunfo sobre as circunstâncias que tentaram definir sua vida. Significava que a dor pode se transformar em força, que a injustiça pode motivar a mudança, e que o amor verdadeiro pode crescer mesmo nas situações mais difíceis. Ela olhou para o centro jurídico que construíram juntos. Significava que nós, as pessoas que vêm da terra dura, temos a capacidade de criar beleza onde outros só veem problemas. Alexandre a abraçou. Maravilhe-se mais uma vez com a sabedoria e a profundidade emocional daquela mulher extraordinária que mudara sua vida completamente. E que tipo de flores vamos cultivar juntos? Perguntou ele suavemente. Isabela riu, um som cheio de alegria e expectativa. Girassóis, disse ela sem hesitar. Flores que honrem os que vieram antes de nós, que celebrem os que estão conosco agora e que plantem sementes para os que virão depois. 6 meses mais tarde, Isabela Ferreira e Alexandre Mendonça se casaram em uma cerimônia simples, mas linda, no terreno em Parelheiros, cercados por campos de girassóis que haviam plantado juntos. Isabela usava um vestido simples de seda branca que ela mesma escolhera, e em seu cabelo brilhava a fita restaurada de sua avó, agora um símbolo não de perda, mas de continuidade e esperança. Seu Roberto levou Isabela até o altar improvisado que construíram sob o IP, cumprindo o papel que caberia a seu pai. Os votos que trocaram foram escritos por eles mesmos, promessas de parceria na luta pela justiça, de apoio mútuo nos desafios que enfrentariam e de um amor que transcenderia as diferenças de origem e se basearia em valores compartilhados. O Centro de Assessoria Jurídica Helena Ferreira
continuou crescendo, tornando-se um modelo para iniciativas semelhantes em todo o Brasil. Isabela se tornou uma figura reconhecida na luta pelos direitos dos mais vulneráveis, mas nunca esqueceu suas raízes, nem permitiu que o sucesso mudasse sua essência. Alexandre transformou completamente o Grupo Mendonça, focando-o em projetos de moradia popular e desenvolvimento comunitário sustentável. Embora tenha perdido dinheiro no curto prazo, ganhou algo muito mais valioso: uma empresa da qual podia se orgulhar e um legado que honrava, em vez de manchar, a memória de seu pai. 5 anos após o primeiro encontro na sala de conferências, Isabela estava no mesmo lugar, mas desta vez carregando sua filha de 6 meses, Helena Mendonça Ferreira, nomeada em homenagem à bisavó. A pequena tinha os olhos verdes da mãe e uma determinação que já era evidente na forma como agarrava o dedo de Isabela. Alexandre se aproximou, terminando uma ligação de trabalho, e pegou a bebê nos braços com a naturalidade de um pai completamente apaixonado pela filha. "Como foi seu dia no tribunal?" perguntou ele, beijando suavemente a testa de Isabela. "Ganhamos o caso das viúvas de Aricanduva", respondeu Isabela com um sorriso de satisfação. "Elas vão receber as pensões que lhes eram devidas e uma indenização por todos os anos de atraso." "E como é ser a advogada mais temida pelas corporações corruptas de todo o Brasil?" Isabela riu. O mesmo som cristalino que encantara Alexandre desde o início. "Parece justiça", respondeu ela. "Parece que finalmente estou fazendo o que vim fazer neste mundo." Enquanto caminhavam pelo terreno, onde agora cresciam as flores mais lindas que Isabela já vira, ela refletiu sobre a jornada extraordinária que a levara de uma jovem invisível que limpava escritórios a uma voz poderosa para os sem voz. Sua história se tornara uma lenda nos círculos jurídicos do Brasil. A faxineira que desmontou um contrato milionário e acabou se casando com um milionário, mas, mais importante ainda, a mulher que provou que inteligência, dignidade e determinação podem vencer qualquer barreira social. Mas para Isabela, o verdadeiro triunfo não estava nas manchetes de jornais ou nos casos ganhos. Estava nas pequenas vitórias diárias. Cada família que recebia justiça, cada jovem que encontrava esperança em sua história, cada dia que acordava ao lado do homem que a amava, exatamente como ela era. Ao anoitecer, enquanto a pequena Helena dormia em seus braços e Alexandre trabalhava em seu laptop, preparando propostas para novos projetos de moradia comunitária, Isabela saiu para o jardim, onde cresciam os girassóis. Tocou suavemente a fita de seda em seu cabelo, agora um símbolo de todas as mulheres fortes que vieram antes dela e de todas as que viriam depois. "Obrigada, vovó", sussurrou ao vento da noite, "por me ensinar que as flores mais bonitas crescem na terra mais dura, por me mostrar que a dignidade é a única coisa que ninguém pode nos tirar, e por acreditar em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesma." Em algum lugar do universo, Helena Ferreira sorria, sabendo que sua neta encontrara não apenas o amor, mas também seu propósito, e que a história de sua família continuaria a florescer por gerações. A lua cheia iluminava os campos de girassóis, e naquela luz dourada, Isabela viu o futuro que ela e Alexandre construiriam juntos. Um futuro onde o amor vencia o preconceito, onde a justiça triunfava sobre a corrupção e onde as flores mais bonitas continuariam a crescer na terra que um dia fora dura, mas que agora estava cheia de esperança. Satemma Sebe, Ateunzak. Esta história de Isabela e Alexandre nos lembra que o amor verdadeiro nem conhece barreiras sociais quando está fundado no respeito mútuo, na justiça e em valores compartilhados. Ela nos ensina que cada pessoa tem um valor intrínseco que não depende de seu trabalho ou de sua origem, mas de seu caráter e de seu coração. O que você achou desta história de amor e superação? Você se identificou com Isabela em sua luta por dignidade e justiça? Conte-nos nos comentários de que cidade você nos escreve e que parte da história mais te emocionou. Não se esqueça de curtir se esta história tocou seu coração e se inscreva para mais histórias que celebram o poder do amor verdadeiro e a determinação de mulheres fortes. Suas sugestões para novas histórias são sempre bem-vindas, porque no final todos merecemos um amor que nos veja por quem realmente somos, nem pelo que temos ou de onde viemos, e todos temos a capacidade de florescer, não importa quão dura seja a terra onde começamos.